Eles achavam que eu precisava deles. Eu deixei continuar achando. Eu estava na cozinha quando ouvi minha filha dizer isso ao telefone. A voz dela era baixa, quase sussurrada, mas o apartamento era pequeno, as paredes eram finas, e eu tinha aprendido ao longo de 58 anos a escutar o que não era dito para mim. Ela não tem para onde ir, Anderson. Vai ter que ficar aqui mesmo. O que eu vou fazer? Eu parei. A colher de pau ficou suspensa sobre a panela. O feijão borbulhava devagar. E o cheiro de alho ainda estava no ar. Aquele cheiro que eu associava à minha própria mãe, à casa da minha infância, a tudo que um dia foi seguro. Mas ali, naquela cozinha do apartamento da minha filha Camila, em Belo Horizonte, aquele cheiro não me trouxe conforto nenhum. Ela não tem para onde ir. Era assim que a minha filha me descrevia para o marido, como um problema, como um peso, como alguém que estava ocupando espaço que não lhe pertencia. Eu segurei a colher com mais força, olhei para o feijão e decidi naquele instante que ela continuaria pensando exatamente isso, que eu não tinha para onde ir, que eu precisava dela, que eu dependia da generosidade dela para existir, porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é deixar as pessoas acreditarem que têm poder sobre você. Eu ainda não sabia naquele momento que aquela decisão silenciosa iria mudar tudo, não de forma barulhenta, não da forma que as pessoas imaginam quando falam em virada de vida, mas de uma forma que, com o tempo, foi se tornando impossível de ignorar. Deixa eu te contar quem eu sou de verdade. Me chamo Marlene. Nasci em Montes Claros, filha de um comerciante de tecidos e de uma mulher que sabia fazer 3 coisas com maestria: cozinhar, sorrir quando estava com dor e nunca pedir nada a ninguém. Cresci vendo a minha mãe dobrar-se sobre o fogão às 5 da manhã e ainda assim receber visitas de camisola engomada à tarde. Cresci acreditando que a força de uma mulher era medida por quanto ela conseguia carregar sem reclamar. Casei com 22 anos. Humberto era eletricista, trabalhador, não era mau homem, mas era o tipo de homem que confundia silêncio com concordância. Quando eu ficava quieta, ele achava que eu estava bem. Quando eu não reclamava, ele achava que não havia nada a reclamar. Durante 30 anos de casamento, eu aprendi a falar em voz baixa. Não porque ele me mandasse calar, mas porque eu tinha internado desde criança que mulher que fala alto demais é difícil. Mulher difícil não é amada. Tivemos 2 filhas. Camila, a mais velha, que nasceu quando eu tinha 24 anos, e Fernanda, que veio 3 anos depois. Criei as 2 com o que tinha, que não era pouco, mas também não era o suficiente para que sobrar nada para mim. Trabalhei durante 22 anos como auxiliar administrativa numa distribuidora de alimentos. Acordava às 5h30, tomava o ônibus às 6h15, chegava às 7 em ponto e ficava até às 5 da tarde organizando pedidos, conciliando notas, atendendo o telefone, sendo invisível da forma que se espera das mulheres que sustentam estruturas sem aparecer nos créditos. Quando Humberto morreu há 7 anos, de um infarto fulminante numa quarta-feira de setembro, eu chorei 3 dias seguidos. Não de saudade, exatamente. De exaustão. De anos de silêncio engolido. De uma vida que foi acontecendo ao redor de mim sem que eu tivesse sido o centro de nada. As meninas já estavam criadas. Camila tinha se mudado para Belo Horizonte com o Anderson 2 anos antes. Fernanda morava em São Paulo com o namorado, que mais tarde virou marido, que mais tarde virou ex-marido. Eu fiquei sozinha na casa de Montes Claros, que era nossa, quitada, pequena, mas minha. E então veio o enxugamento. A distribuidora fechou o setor administrativo, terceirizou tudo, e eu recebi a notícia numa sexta-feira de manhã, com uma carta e um aperto de mão. 56 anos, 22 de empresa, e uma rescisão que parecia boa no papel, mas que era pequena demais diante de uma vida inteira de trabalho. Coloquei a casa à venda. Precisava de liquidez, precisava repensar tudo.
Enquanto o imóvel não saía, liguei para a Camila. Mãe, a casa tem quarto sobrando. Você fica aqui o tempo que precisar. E foi assim que eu fui parar na cozinha, onde escutei 3 meses depois que eu era um peso. Mas deixa eu ser justa, porque essa história não é sobre uma filha má. É sobre algo muito mais sutil, muito mais difundido, muito mais doloroso do que vilania declarada. A Camila não era cruel. Ela era ocupada. Ela era casada com um homem que não gostava de visitas longas. Ela tinha 2 filhos pequenos, o Vinícius, de 6 anos, e a Letícia, de 4, e uma vida que girava em torno de escola, trabalho, almoço de domingo e cansaço acumulado. Ela me recebeu com boa vontade. Me deu o quarto de hóspedes, com edredom novo e toalha reservada. Mas aos poucos, o quarto de hóspedes foi se tornando outra coisa. Primeiro foi sutil. O Anderson vinha para o jantar e mal me cumprimentava. Não era grosseria explícita. Era aquele tipo de presença que não reconhece a sua, que olha através de você, como se você fosse uma parte do mobiliário. Eu servia o jantar porque gostava de cozinhar, porque era minha forma de contribuir, e ele comia sem comentar. Não era ingratidão declarada, era indiferença estrutural. Depois vieram os comentários da Camila, pequeninhos, disfarçados. Mãe, você não precisa limpar a casa toda. A gente tem faxineira. O que ela queria dizer era: você está no meu espaço e eu preciso lembrar disso constantemente. Mãe, hoje a gente vai no shopping com o Anderson e as crianças. Pode ficar à vontade aqui. O que ela queria dizer era: você não está incluída. Eu ouvia. Eu dobrava a roupa, eu cuidava das crianças quando pediam, eu cozinhava quando havia oportunidade e eu ficava quieta. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque eu estava observando, mapeando, entendendo a topografia daquela situação com a paciência de quem sabe que a pressa é a inimiga da clareza. Foi numa quinta-feira de novembro que a coisa ficou clara de vez. Eu tinha marcado uma consulta com um ginecologista. Coisa de rotina, mas eu precisava de carona porque o consultório ficava num bairro que eu não conhecia bem e eu ainda não tinha retomado o hábito de pegar Uber sozinha em cidade grande. Liguei para a Camila às 10 da manhã. Mãe, hoje não dá. Tenho reunião às 2. Pede Uber, é fácil. Não era o I a negativa que me machucou, era o tom. O mesmo tom que se usa quando alguém está pedindo uma coisa óbvia demais. Uma coisa que está fora do lugar, uma coisa que atrapalha. Eu disse tudo bem, obrigada, e desci o elevador sozinha com a bolsa no braço e peguei o Uber sem dificuldade nenhuma. Cheguei à consulta, fiz o exame, voltei. Na volta passou pela minha cabeça uma ideia que foi crescendo devagar, como aquele tipo de planta que parece insignificante, até que um dia você olha e ela já tomou o muro inteiro. Eu tinha dinheiro, não muito, mas o suficiente. A rescisão ainda estava quase intacta. Eu era frugal por natureza, por necessidade, por hábito. Não tinha gasto quase nada daquele valor. A casa de Montes Claros tinha saído 2 meses antes, e o dinheiro estava guardado numa conta poupança que eu não tinha tocado porque estava esperando, vagamente, saber o que fazer com ele. Eu sabia o que fazer com ele, mas eu não disse nada. Deixei o silêncio continuar. Deixei a Camila continuar achando que eu não tinha alternativa. Deixei o Anderson continuar olhando através de mim no jantar. E comecei, quietinha, a agir. Na semana seguinte, liguei para a Fernanda, a minha filha mais nova, que mora em São Paulo, que tinha saído de um casamento difícil 2 anos antes e estava reconstruindo a vida com a coragem que só os que já perderam tudo conseguem ter. A Fernanda sempre foi diferente da Camila. Mais direta, mais impulsiva, com menos paciência para a hipocrisia e mais disposição para o barulho. Quando o marido saiu, ela me ligou chorando às 11 da noite e disse: Mãe, ele foi embora, e eu não sei se estou mais aliviada ou arrasada. Eu disse: as 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, meu bem. Ela ficou em silêncio e depois disse: você sempre sabe o que dizer.
Eu não disse nada porque a verdade era que eu nem sempre sabia. Mas eu sempre escutava. E escutar, descobri, é frequentemente mais valioso do que dizer. Liguei para ela numa tarde de sábado. Perguntei como ela estava, como era o novo apartamento, como estava o trabalho na loja de decoração que ela tinha aberto com uma sócia. Tá indo, mãe? Devagar, mas tá indo. E você? Como tá sendo ficar na Camila? Vai indo, eu disse. Mas eu tô pensando em algumas coisas. Que coisas? Ainda não tô pronta para falar. Mas quando estiver, você é a primeira que eu ligo. Ela riu. Aquela risada dela, meio torta, meio desconfiada, que eu reconhecia desde que ela tinha 8 anos. Mãe, você tá planejando alguma coisa? Eu sei. Eu só tô pensando, eu disse. E era verdade. Mas pensar, quando você tem clareza emocional e disciplina de quem passou a vida inteira organizando o que estava fora de ordem, é um ato revolucionário. Durante o mês de dezembro, eu fiz 3 coisas que ninguém na minha família sabia. Primeira, entrei em contato com uma corretora de imóveis em Belo Horizonte. Não a mesma que tinha vendido minha casa em Montes Claros. Uma nova, indicada por uma vizinha da Camila, que eu tinha conhecido na portaria do prédio. Uma senhora chamada Dona Ruth, 71 anos, cabelo branco cortado curto, que fumava na calçada às 6 da tarde e me cumprimentava com aquela franqueza direta, de quem já não tem tempo para ser evasivo. Conversei com a corretora por telefone. Expliquei o que eu queria. Apartamento pequeno, 2 quartos, bairro tranquilo, de preferência com boa luz pela manhã. Ela disse que tinha algumas opções. Marcamos visitas para as boas semana seguinte, em horários que a Camila estava no trabalho e as crianças na escola. Segunda, fui a um banco e renegociei a aplicação do dinheiro que eu tinha. Tirei da poupança, que rendia pouco, e coloquei num CDB que rendia mais. Sentei com o gerente durante 40 minutos, fiz perguntas, anotei tudo num caderninho que comprei só para isso e saí dali com uma clareza financeira que eu não tinha tido em anos. Terceira, me inscrevi num curso de confeitaria artesanal que uma escola de gastronomia oferecia aos sábados de manhã no bairro vizinho. Eu sempre soube fazer bolo, mas eu nunca tinha levado isso a sério. Era hobby de final de semana, coisa de mãe que cozinha bem, não era profissão. Mas Fernanda tinha me dito anos antes: mãe, seu bolo de laranja com calda de gengibre é melhor do que qualquer coisa que eu já comi em confeitaria. E eu tinha rido e mudado de assunto. Naquele dezembro, eu parei de mudar de assunto. O Natal foi no apartamento da Camila, como sempre. Aquele foi o primeiro Natal que eu não cozinhei quase nada. A Camila tinha encomendado tender, havia uma mesa farta, e eu contribuí apenas com um panetone de chocolate que eu tinha feito na última aula do curso. Levei de bandeja, coloquei na mesa sem comentar de onde tinha vindo e esperei. O Anderson pegou-me um pedaço sem perguntar. O Vinícius comeu 2. A Letícia lambeu os dedos e disse: vovó, esse é o mais gostoso. A Camila olhou para mim com uma expressão que eu não sabia decifrar completamente, mas que tinha um lampejo de surpresa. Você fez? Fiz, eu disse. Ela não perguntou mais nada, mas eu vi que tinha plantado uma semente. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e o Anderson foi ver futebol no quarto, a Camila e eu ficamos na sala. Ela tomava vinho, eu tomava chá de camomila, e havia um silêncio que não era desconfortável, mas que tinha peso. Mãe, você tá bem? Tô, eu disse. Você parece diferente. Não sei explicar. Diferente como? Ela hesitou. Mais descansada, mas também... Não sei. Como se você estivesse pensando em alguma coisa o tempo todo. Eu sorri. Coloquei a xícara na mesinha de centro e olhei para a minha filha, para o cansaço nos olhos dela, que eram iguais aos meus quando eu tinha 35 anos e 2 filhos pequenos e uma vida que corria mais rápido do que eu conseguia entender. Eu estou, eu disse, pensando em alguma coisa. Que coisa? Você vai saber na hora certa.
Ela me olhou com aquela mistura de impaciência e afeto que só as filhas mais velhas têm. E eu fui dormir. Em fevereiro, visitei o 5º apartamento. Era num bairro chamado Caiçara, que eu não conhecia antes, mas que a dona Ruth tinha me descrito como tranquilo, com feira livre às terças, arborizado, com uma padaria boa na esquina. Subiu no elevador de um prédio de 8 andares, entrei no apartamento do 5º andar. E quando a janela do quarto se abriu para uma luz de manhã que entrava amarela e suave, eu soube. Era ali. 2 quartos, sendo um deles menor, que ia virar minha confeitaria particular. Sala com tamanho suficiente. Cozinha com boa bancada. Um quintal compartilhado que não era meu, mas que tinha um jardim com 2 jabuticabeiras velhas. O aluguel era justo. A localização era conveniente. Assinei o contrato naquela semana. Contei para a Fernanda primeiro. Liguei numa tarde de terça, enquanto caminhava de volta para o ponto de ônibus. E quando ela atendeu, eu disse: Fernanda, vou te contar o que eu estava planejando. O silêncio dela foi de 2 segundos. Mãe, você já fez? Já. Sem falar nada para ninguém? Sem falar nada para ninguém. Ela deu uma risada que era metade surpresa, metade admiração. Meu Deus, mãe, você é uma espiã? Não sou espiã. Só aprendi que algumas decisões ficam mais fáceis quando ninguém fica tentando te convencer do contrário, antes de você tomá-las. Quando você vai contar para Camila? No fim do mês, quando eu tiver com tudo acertado. Ela vai surtar. Talvez. Eu parei, respirei. Mas isso é problema dela, não meu. A Fernanda ficou quieta por um momento. Mãe, ela disse devagar. Você ficou bem brava lá, né? Não brava, eu disse. Eu fiquei desperta. No último sábado de fevereiro, eu fiz um bolo de limão com merengue para levar ao apartamento novo que eu já tinha mobiliado aos poucos, em pequenas compras que ninguém notou, porque eu saía cedo e voltava antes do almoço. Um sofá pequeno, cor de areia. Uma mesa redonda para 4 pessoas. Uma estante para os meus livros, que estavam em caixas desde que eu tinha chegado à casa da Camila. Voltei para o apartamento dela no sábado à tarde. Encontrei a família toda na sala. A Camila dobrando roupa, o Anderson no celular, as crianças disputando controle remoto. A normalidade de uma tarde que não me incluía de forma substantiva. Sentei na poltrona da sala. Esperei o Vinícius e a Letícia irem brincar no quarto. Esperei o Anderson levantar para pegar água. E então eu disse: Camila, preciso te falar uma coisa. Ela levantou os olhos da roupa dobrada. Eu aluguei um apartamento. Vou me mudar semana que vem. O silêncio que se seguiu tinha uma textura específica. Não era o silêncio de quem ficou sem palavras. Era o silêncio de quem estava reordenando o mundo rapidamente e ainda não sabia onde as peças se encaixavam. Você aluguei um apartamento? Ela repetiu. Sim, no Caiçara. 2 quartos. Já está mobiliado. Mas, mãe, você tem dinheiro para isso? E aí estava. A pergunta que eu estava esperando. A pergunta que revelava tudo o que ela tinha assumido sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu lugar naquela dinâmica. Tenho, eu disse simplesmente. Mas você não disse nada. Desde quando você está planejando isso? Desde novembro. Ela me olhou durante um longo momento. Eu não desviei o olhar. Você planejou tudo isso sozinha, sem me contar nada? Sim. Por quê? Eu respirei devagar. Pensei nas palavras que eu ia usar, porque as palavras importam, porque a forma como você fala uma verdade determina se ela vai ser recebida como ataque ou como clareza. Porque eu aprendi ao longo da vida que algumas pessoas só acreditam que você precisa delas, se você deixa elas pensarem que é verdade. Eu precisava de um lugar para ficar enquanto me reorganizava. Você me deu isso, e eu sou grata. Mas eu nunca estive perdida, Camila. Eu só estava quieta. Ela ficou me olhando. Tinha uma expressão que eu não sei nomear completamente. Não era raiva.
Não era alívio. Era algo no meio, algo que parecia vergonha, misturada com surpresa, misturada com algo mais velho e mais complicado. Você ouviu o que eu falei para o Anderson naquele dia, né? Ela disse baixinho. Eu não precisei confirmar. Ela sabia que sim. Mãe, eu não quis. Eu sei que você não quis, eu disse. Você estava cansada, com 2 filhos, com uma vida corrida. E de repente tinha uma mãe de 58 anos na sua casa sem previsão de saída. Eu entendo isso. Mas entender não é o mesmo que aceitar. Ela baixou os olhos. Eu fui muito ingrata, ela disse. Você foi humana, eu disse. Mas sim, algumas coisas doeram. Ficamos em silêncio por um momento. Lá do quarto vinha o barulho das crianças, aquele barulho vivo e descuidado de quem ainda não sabe que o tempo passa. Você vai ficar brava comigo? Ela perguntou. Não, mas preciso de distância para ser sua mãe de um jeito que faça bem para nós duas. Da forma que tá, não tá fazendo bem para nenhuma. Me mudei numa quarta-feira. A Fernanda veio de São Paulo para me ajudar. Chegou de ônibus na terça à noite. Dormiu no sofá do apartamento novo que eu já tinha montado. E na manhã seguinte, me ajudou a carregar as caixas que eu tinha na Camila, que eram menos do que eu pensava, porque eu tinha aprendido ao longo dos anos a não acumular o que não era essencial. A Camila me ajudou a descer as caixas. O Anderson ficou no apartamento com as crianças. Não houve cena, não houve choro, não houve drama. Só aquela tensão suave de quem está ajustando um relacionamento em tempo real, sem saber exatamente como vai ficar no final. Quando a última caixa foi colocada no carro de aluguel, a Camila me abraçou. Foi um abraço diferente, não o abraço frouxo de obrigação que eu tinha recebido na chegada. Foi um abraço que tinha peso, que tinha dúvida, que tinha o começo de algo que ainda ia precisar de muito tempo para se tornar o que deveria ser. Liga quando chegar, ela disse. Ligo, eu disse. E fui embora. No primeiro dia no apartamento novo, a Fernanda e eu montamos a estante, organizamos a cozinha e fizemos macarrão ao molho de tomate fresco com manjericão que ela comprou na feira que tinha passado naquela manhã na rua de baixo. A janela estava aberta. Entrava uma brisa que cheirava a terra molhada porque tinha chovido de madrugada. E as jabuticabeiras lá embaixo balançavam devagar. Mãe, disse a Fernanda, enquanto enrolava o macarrão no garfo. Você é a pessoa mais calma e mais assustadora que eu conheço. Eu ri, de verdade. Uma risada que veio de um lugar que tinha ficado fechado há muito tempo. Por que assustadora? Porque ninguém te vê vindo. Você fica lá, quieta, observando, planejando, e quando todo mundo menos espera, você já fez tudo. É sobrevivência, eu disse. Mulher da minha geração aprendeu que barulho não resolve. O que resolve é clareza. Ela me olhou com aquela expressão de filha que acha a mãe fascinante e irritante ao mesmo tempo. Você aprendeu isso com a vovó? Com a vida, eu disse. A vovó me ensinou a sorrir quando estava com dor. A vida me ensinou que sorrir quando está com dor às vezes é útil, mas não é suficiente. Em março, inaugurei oficialmente o que eu passei a chamar no meu caderninho de confeitaria da Marlene, embora não tivesse placa nenhuma, nem site, nem nada formal ainda. Comecei vendendo bolos por encomenda para as vizinhas do prédio, que tinham me conhecido na portaria, no elevador, na feira. A dona Ruth foi a primeira cliente. Pedi um bolo de coco com cobertura de chocolate para o aniversário do neto. Eu fiz o bolo com cuidado, com o tipo de atenção que eu tinha aprendido que não se apressa, que não se improvisa, que precisa de tempo e de respeito pelo processo. Levei pessoalmente na tarde do aniversário. O neto da dona Ruth tinha 10 anos e disse que era o melhor bolo da vida dele. A dona Ruth me olhou com os olhos brilhando e disse: Você sabia que ia saber fazer isso? Eu sempre soube, eu disse. Só precisava de uma cozinha que fosse minha. O relacionamento com a Camila foi se reconstruindo devagar. Não foi fácil, não foi linear. Houve semanas em que ela não ligava. E eu não ligava também. E o silêncio entre nós tinha aquela densidade de coisas não ditas que ainda precisavam de espaço para respirar.
Houve um domingo em que ela veio me visitar com as crianças e ficou olhando para o apartamento com uma expressão que eu não soube ler completamente, mas que tinha alguma coisa de surpresa, como se ela não esperasse que eu tivesse construído um espaço tão claramente meu. Ficou bonito, mãe, ela disse. Eu sei o que eu gosto, eu disse. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, um pouco envergonhado, do tipo que aparece quando alguém reconhece que subestimou a outra pessoa. As crianças correram para a janela para ver as jabuticabeiras. O Vinícius perguntou se podia comer as frutas. Eu disse que quando ficassem maduras eu subia e pegava para ele. A Letícia quis aprender a fazer bolo. Eu disse que no próximo domingo ela podia vir e a gente fazia junto. A Camila me ajudou a lavar a louça depois do almoço. E enquanto lavávamos de costas uma para a outra, eu disse: Camila, eu não tô com raiva de você. Só precisava que você soubesse que eu tenho vida, que eu tenho escolhas, que eu nunca estive encostada na sua parede esperando que você decidisse o que fazer comigo. Ela ficou quieta por um momento. Eu sei, mãe. Eu acho que eu nunca te enxerguei direito. Eu via a minha mãe. Não via você como pessoa. Isso é muito honesto, eu disse. É verdade. Pode mudar, eu disse. Pode. Não foi um acerto de contas dramático. Não houve lágrimas, não houve promessas solenes. Foi só uma conversa entre duas mulheres adultas que estavam aprendendo a se ver de um jeito diferente, que era exatamente o que precisava ser. Em maio, a Fernanda veio me visitar de novo. Desta vez, ficou um fim de semana inteiro. Dormiu no segundo quarto que eu tinha mobiliado com uma cama de solteiro e uma prateleira de livros, e que tinha ficado exatamente do jeito que eu queria. Simples, claro, acolhedor. No sábado à noite, depois de jantarmos juntas, ela me perguntou: Mãe, você é feliz? Eu pensei na pergunta, não de forma abstrata, não como exercício filosófico. Pensei de forma concreta. O que eu sinto quando acordo de manhã? O que eu sinto quando coloco o avental e começo a preparar a massa? O que eu sinto quando a dona Ruth bate na minha porta para pagar o bolo e fica meia hora me contando histórias da vida dela? Sou, eu disse. Não do jeito que eu achava que era para ser, mas sim. Que jeito você achava que era para ser? Achei que felicidade dependia de família reunida, de filho por perto, de ser necessária o tempo todo. Sei, parei. Mas descobri que ser necessária o tempo todo é diferente de ser valorizada. E que às vezes você precisa deixar de ser necessária para descobrir o que realmente vale. A Fernanda ficou me olhando por um momento. Você deveria escrever um livro, ela disse. Talvez, eu disse. Por enquanto faço bolo. Hoje é agosto. Passaram-se 6 meses desde que me mudei. A confeitaria da Marlene ainda não tem placa nem site, mas tem lista de espera. Comecei a receber pedidos de pessoas que nem moram no meu prédio, indicadas por vizinhas, por amigas de vizinhas, por conhecidas de amigas de vizinhas. A dona Ruth me apresentou para a filha dela, que organiza eventos corporativos e precisava de confeitaria para um coffee break mensal. Fechei um contrato pequeno, mas constante. O dinheiro não é muito, mas é meu. Não é herança, não é favor, não é migalha de quem me tolera na sala de casa. É o resultado de um trabalho que eu escolhi, que eu sei fazer e que me deixa acordada de manhã com vontade de começar. Vejo a Camila aos domingos, quando ela traz as crianças. O Anderson ainda é reservado, mas me cumprimenta quando chega e às vezes pergunta sobre os bolos com um interesse que parece genuíno, ou pelo menos educado, o que já é uma melhora considerável. Falo com a Fernanda 2 vezes por semana. A loja dela em São Paulo está crescendo. Ela me mandou uma foto semana passada de um arranjo que ela fez para uma vitrine e me perguntou o que eu achava. Eu disse que achei lindo e que ela tinha olho. Ela respondeu com aquela risada meio torta que eu reconheço desde que ela tinha 8 anos. A dona Ruth, que come jabuticaba comigo nas tardes de sexta, quando as frutas estão no ponto, me disse um dia: Marlene, você é o tipo de mulher que só fica mais forte com o tempo. E eu disse:
É porque eu aprendi tarde que guardar força não é o mesmo que ser fraca. Ela assentiu como quem reconhece algo verdadeiro. Tem uma coisa que eu penso às vezes quando estou sozinha na cozinha, com a massa na bancada e a janela aberta para a luz da manhã. Eles achavam que eu precisava deles. E eu deixei continuar achando, porque esse era o espaço que eu precisava para me reorganizar sem que ninguém tentasse me convencer do contrário. Mas a verdade é que eu nunca estive perdida. Eu estava quieta. E quieta não é o mesmo que vazia. Quieta pode ser espera estratégica. Pode ser observação. Pode ser o tempo que você precisa para entender o que você realmente quer, antes que alguém te diga o que você deveria querer. Aprendi, nestes 58 anos, que as pessoas que acham que você precisa delas raramente estão erradas por má fé. Elas estão erradas porque nunca te perguntaram, porque assumiram, porque é mais fácil encaixar as pessoas nas narrativas que você já tem do que reaprender a vê-las. E aprendi também que você tem duas escolhas quando percebe isso. Pode corrigir a narrativa delas com urgência, com barulho, com a pressa de quem precisa ser visto imediatamente. Ou pode deixar que elas continuem achando por um tempo, enquanto você constrói em silêncio tudo aquilo que vai provar que elas estavam erradas. Não com palavras, com a sua vida. Eu escolhi a segunda opção. E a minha vida hoje, com o cheiro de bolo no ar, e a luz amarela da manhã na janela, e as jabuticabeiras lá embaixo, e a lista de encomendas no caderninho, e a Fernanda na linha às quartas, e as crianças na sala aos domingos, é a prova de que essa escolha foi certa. Não preciso que ninguém confirme isso. Eu mesma já sei. Se essa história tocou algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir que silêncio pode ser força e não fraqueza. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser continuar recebendo histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.